Toda vez que a gente fala sobre prejuízos causados pelas catástrofes naturais, eles podem ser cobrados de quem? Na área urbana, na área rural, o tornado lá em Rio Bonito do Iguaçu, vendaval aqui em Londrina, que deixou rastros. Para a gente explicar como funcionam esses casos de indenização, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o advogado, né, que é especializado nessa parte também em lavouras, o João Vitor Costa. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Então, nessas situações, a gente tem que sempre pensar sobre aquele que gera um dano a outra pessoa, ele fica com o dever de reparar. Então, em situações de catástrofes naturais, a gente sempre tenta direcionar possivelmente ao Estado como um dos sujeitos aptos a responsabilizar aquele que eventualmente sofreu algum tipo de dano. Então, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil legitimam o Estado para que em situações como essas ele possa ter o dever de indenizar aquele que efetivamente sofreu um dano. Mas o Supremo Tribunal Federal ele tem o entendimento de que diante de situações climáticas como essas, onde o dano ele acontece ou por uma situação de falha na prestação do serviço público, por atos omissivos da prestação pública, se esse ato ele for uma situação inevitável, aí sim ficaria a responsabilidade do Estado em reparar o dano efetivamente causado ali. Então, a gente pode pensar na seguinte situação: uma árvore cai sobre o meu carro. Essa árvore, ela caiu porque o vento foi muito forte ou porque o Estado não realizou a manutenção necessária para que aquela árvore, no dia a dia ali, viesse a causar esse dano. Se depois de fazer esse exercício a gente chegar à conclusão que houve uma falha na prestação do serviço público, o Estado ele pode ser responsabilizado para a reparação desse dano. E com relação às zonas rurais, doutor, porque a gente vê realmente perda, né, de uma lavoura, enfim, a safra prejudicada, a gente vê toda a precariedade, às vezes, na própria infraestrutura, né, de algumas regiões rurais aqui de Londrina e região. Como que esses produtores podem procurar os seus direitos dentro disso? Na maioria das vezes aqui no estado do Paraná, os produtores, eles muitas vezes tendem a realizar apólices securitárias para algum tipo no intuito de prever situações como essa. A agricultura familiar, ela já, na formalização de alguns contratos de natureza rural, ela já faz parte do Proagro, que seria uma forma de mitigar quando esses eventos naturais acontecem, mas a principal questão seria a possibilidade do produtor na área rural tentar documentar ao máximo tudo aquilo que ele experimentou na situação ali, e também verificar sobre a necessidade de até mesmo prorrogar os vencimentos que ele tem diante com uma instituição financeira, por exemplo, explicando que a sua capacidade de pagamento ela foi comprometida diante desses eventos naturais. Doutor, eu queria que você avaliasse também a situação em Rio Bonito do Iguaçu, que, claro, né, houve um tornado ali, é algo que foi, inclusive, inesperado, né, porque a previsão do tempo não indicava isso. O governo do estado já está liberando recursos para reconstrução de casas, R$50 mil, e agora está falando de um auxílio também de R$1.000, se não me engano, pelos próximos 6 meses. Foi correta a atitude do governo? Foi rápida a atitude do governo em, né, trazer esse tipo de suporte para a população? Parece ser uma atitude bastante adequada, principalmente no intuito de mitigar os riscos que a população sofreu. Situações climáticas como essa, geralmente, são casos imprevisíveis ou, muitas vezes, ainda que previsíveis, os resultados são inevitáveis. Então, diante de cenários como esse, onde o evento, de qualquer forma, ele viria a acontecer no plano prático, tentar mitigar o risco mediante políticas públicas, decretos de calamidade pública, de emergência, são as medidas mais efetivas no intuito de mitigar os riscos que a população vem a ter no caso concreto. Nesse caso de Rio Bonito, para os empresários, né, tem lá um supermercado, um barracão, enfim, o seguro, ele entra também nesse caso ou, por toda a magnitude, né, desse desastre, fica mais a responsabilidade, o dever, no caso, dessa ajuda por parte do Estado? Pode ser um fomento do Estado também, mas se tiver alguma cláusula
na pólice securitária que previa a cobertura desses riscos, sim, o empresário ele pode ser indenizado pela via securitária. O que você aconselharia à população? É fazer seguro? É acionar o poder público, por exemplo, na sua primeira resposta, né, sobre queda de árvore, queda de energia, que também às vezes traz algum dano para a população? Como se respaldar quando acontecem esses casos? A tentativa de formalizar uma previsão por meio de uma pólice securitária é talvez um cenário ideal, mas a gente sabe que a realidade nem sempre é essa, porque tem todo um custo. Então, tentar direcionar subsidiariamente para o Estado o dever de reparar quando há uma falha na prestação de serviço, talvez seja a melhor medida. Doutor, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada, né, por trazer esses esclarecimentos. A gente não quer que aconteça, mas é claro que tem que estar preparado para tudo isso, né? Imagina, muito obrigado, eu que agradeço. A gente agradece. Valeu, obrigado, doutor. É isso aí, Patrícia. Algumas explicações para esclarecer um pouquinho e, claro, orientar a população, né? Porque a gente vê, acho que o caso do carro, né, que é atingido por uma árvore, isso é um caso muito clássico, né? E a pessoa não sabe o que fazer, e se é o seguro, se vai falar com a prefeitura, fica muito nervosa. Pouco a pouco, tendo essas informações, a pessoa fica com esse respaldo. Exatamente.